Olá, caros amigos, Chico Calisto por aqui, tudo bem? Bom, e hoje eu quero dar continuidade àquele vídeo que eu fiz falando sobre o grande levantamento da Sociedade Brasileira de Cardiologia. E para começar esse vídeo, antes de mais nada, eu gostaria que você já desse um like aqui para poder dar relevância no canal, para a gente continuar cada vez produzindo conteúdos mais interessantes para vocês, valeu? Então, vamos para o vídeo. Bom, e esse levantamento identificou que 70% das doenças relacionadas ao coração, como as cardiopatias isquêmicas, AVC, infarto e assim por diante, estão relacionadas ao estilo de vida, ou seja, se você dorme bem, como é a sua alimentação, se você faz exercícios físicos, se o seu estresse é controlado e assim por diante. Então eu achei uma matéria muito legal aqui que está dando algumas dicas, na verdade são 12 maneiras de diminuir as calorias do seu prato. Isso é importante por quê? Porque existe aquela relação direta entre a quantidade de calorias que você ingere e se você vai ganhar peso ou não. Então por que é importante controlar isso? Porque sabemos que o excesso de peso também está relacionado à quantidade de gordura que você acumula no corpo e automaticamente leva à aterosclerose, leva ao infarto, derrames e assim por diante. Então eu achei aqui uma matéria muito interessante que diz 12 maneiras de diminuir as calorias do seu prato. Então vamos lá, a primeira delas, para diminuir as calorias da dieta, selecione mais frutas e legumes. Detalhe muito importante, frutas também, dependendo das frutas, são altamente calóricas, então você deve saber quais frutas ingerir. Mas vamos lá que no final eu vou dar uma dica importante. Alimentos congelados ou pré-cozidos, porque sabemos da relação direta desses conservantes nesses alimentos que aumentam automaticamente as calorias embutidas nesses alimentos. 3. Nada de frituras, isso está mais do que óbvio. Toda vez que há fritura, há o excesso de óleo, de gorduras, no caso gorduras saturadas ou gordura hidrogenadas ainda, que podem produzir agregação plaquetária, que faz a aterosclerose, que induz ao AVC e aos derrames e aos infartos, né? 4. Tenha atenção com a quantidade de óleos que você usa. Sim, muito importante, principalmente se você ainda usa óleos vegetais, como óleo de girassol, óleo de soja, óleo de canola. Esses óleos, de acordo com todos os médicos que eu estudo, todos eles indicam que você não use mais esse tipo de óleo, que você passe a usar ou óleo de coco ou a banha de porco, que são muito mais saudáveis. 5. Diminua a quantidade de açúcar. Por quê? Porque o açúcar ele eleva a quantidade de calorias e aquela caloria que não é utilizada, que não é convertida em energia, ela é transformada em gordura e é armazenada no seu corpo. Tá. 6. Faça 5 refeições diárias e diminua calorias. Sim, porque é muito mais vantajoso você fazer 5 pequenas refeições do que fazer 3 mega refeições como era antigamente. 7. Para diminuir calorias, organize a dieta em menus equilibrados. Tá, só que isso daí não é muito simples porque você deve conhecer os alimentos e que tipo de alimentos são os menos calóricos. Eu vou dar uma dica aqui para vocês no final. 8. Não se coíba de nada. Também acho complicado você não se coibir de nada, porque isso dá espaço para você achar que pode comer de tudo. E se você está querendo fazer um controle alimentar ou quem sabe até perder peso, não se coibir de nada não vai dar muito certo não. Tá? 9. O prato de entrada é muito importante. Isso faz todo sentido. Por quê? Porque se você geralmente tomar o seu café da manhã, um café da manhã bom, esperar o tempo todo para ir só para o almoço, isso vai te dar uma fome exagerada e a probabilidade de você chegar e comer em excesso é muito grande. Por isso é interessante, antes da principal refeição, você fazer um pequeno lanche, uma refeição leve, quem sabe uma fruta, quem sabe até um copo d'água, 15, 20 minutos antes já vai ajudar para você não chegar tão faminto para a refeição principal, tá? Por isso, antes do prato de entrada, você fazer uma refeição leve. 10. Para o segundo prato, escolha carnes brancas. Bom, aqui não faz muita diferença ao meu ver, se você vai comer carne branca ou carne vermelha, é carne, tá? Também se você comer em excesso, através de um processo chamado gliconeogênese, ela vai ser convertida em glicose também, então se você comer demais, você vai fazer um excesso de caloria, então muita atenção às carnes, tá? 11. As frutas são uma boa opção para sobremesa se você quiser consumir calorias. Claro, é muito mais interessante você consumir uma fruta do que você comer um doce carregado de açúcar refinado, sem dúvida. Açúcar refinado, ele
ele tem o que a gente conhece como caloria vazia, que na verdade ela não tem nutriente nenhum e simplesmente ela adiciona caloria à sua dieta, o que é muito ruim, porque aquela caloria que não é gasta, como eu falei anteriormente, ela vai ser convertida em gordura e vai para os depósitos. Se você tiver facilidade para ter gordura abdominal, é lá que ela vai. Se tiver no culote, é lá que ela vai. E ninguém quer acumular gordura, né? Então, fora. 12ª, diminua calorias diminuindo a ingestão de pão. Bom, hoje o pão é muito controverso, alguns médicos excluem pão completamente da dieta por conta do glúten, né? Que nós sabemos a grande maioria das pessoas tem intolerância ao glúten, também a grande quantidade de de farinha refinada que existe nos pães. Então, se você quer perder peso, eu acho que você deve evitar o pão completamente, tirar o pão da sua dieta. Agora, se você simplesmente está fazendo um controle e tem o hábito de comer pão, você deve diminuir com certeza a ingestão de pão, né? Quase por completo, mas ali para matar a tua vontadezinha, já que você está acostumado, ok. Bom, a dica bônus que eu quero deixar, que eu achei muito importante, pertinente falar nesse vídeo, é que para você diminuir calorias, você deve conhecer os alimentos e o seu índice glicêmico. Não sei se você já ouviu falar do índice glicêmico. Índice glicêmico é um número, é um dado de cada alimento que diz a quantidade de caloria que cada alimento desse tem. Então, existe uma escala, essa escala aqui, eu vou deixar também aqui para vocês o link na descrição, e ela mostra o seguinte: alimentos com baixo índice glicêmico, eles estão de 55 a menos. Médio estão entre 56 a 69 de índice glicêmico e alto superiores a 70. Então, para te dar um exemplo, por exemplo, o arroz. O arroz tem um índice glicêmico de 90, 85, 90. Se você comparar com o arroz integral, que tem 45 a 50, é brutal a diferença. Então, se for para você comer um arroz, que você coma o integral, pelo índice glicêmico. Ou seja, esse índice glicêmico diz que, por exemplo, o arroz que eu falei que ele tem 90 de índice glicêmico, qual que é a diferença? Ele tem 90% de açúcar na sua composição, ao contrário do outro que tem 45. Então, é matemática pura. E se você quer perder peso, por exemplo, é matemático. Você tem que consumir menos do que você gasta. Por exemplo, eu já fiz o meu cálculo. O meu metabolismo basal, que é a quantidade de energia que eu preciso gerar para estar batendo o meu coração, para o pulmão estar trabalhando, para eu andar para lá para cá, o mínimo que eu preciso, ou seja, para poder estar vivo, eu preciso de 1.800 calorias por dia, porque eu tenho, da minha composição corporal, de 75, 80 quilos, 40%, 40 quilos é de músculo. Então, quanto mais musculatura, mais gasto de energia. Então, por exemplo, eu preciso de 1.800 calorias. Se eu consumir 1.700, eu tenho 100 abaixo, eu vou estar queimando caloria. Se eu colocar 2.500 calorias, eu não vou usar tudo isso. Se eu não fizer exercício, vai ser depositado e vai ser convertido em gordura. Então é mais ou menos isso. E para facilitar o seu entendimento, eu coloquei aqui no link uma tabela de índice glicêmico, uma tabela bem detalhada que tem ali a maioria dos alimentos que você pode consumir, principalmente os macronutrientes, que são as gorduras, o arroz, as proteínas, os carboidratos, as proteínas e também algumas frutas, a maioria delas, para você consultar. Como eu disse anteriormente, é preferível você comer, por exemplo, uma maçã do que comer uma banana, que é muito mais calórica do que a maçã, e assim por diante. Então, primeira coisa, se você quer ter saúde, você deve consultar essas tabelas, você deve ter conhecimento, porque é isso que vai fazer a diferença. Porque muita gente me fala: Chico, mas eu não sabia que isso era calórico. Justamente por isso. Então, se você não tiver disponibilidade de consultar um nutricionista ou um médico que monte um cardápio para você, que faça isso para você, a principal coisa que você pode fazer, é primordial que você faça, é começar a investir em conhecimento, começar a procurar sobre isso. E sabendo disso, você não vai cometer os erros que automaticamente te levariam ao ganho de peso e também a falta de saúde. Tá ok? Então eu vou deixar os dois links dessa matéria, muito importante para você conferir na íntegra, e também ali essa matéria que é fundamental para quem quer ter qualidade de vida. É conhecer esses alimentos e a quantidade do índice glicêmico de cada um deles. Claro que no geral você não precisa ser expert nisso,
mas o básico você deve saber e sempre que tiver uma dúvida, tá ali para conferir, ok? Então, forte abraço, obrigado pela atenção de vocês, eu espero ter contribuído e se gostou desse vídeo, deixa um like aqui para dar relevância no canal que está crescendo. Então, abração e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!